Olá, amigo telespectador assinante, estamos chegando com o Esporte Mais. E na edição de hoje nós vamos falar do Campeonato do Rio, vamos falar da Champions League, também ainda repercutindo a conquista do Brasil no Sul-Americano Sub-20 e as notícias do esporte. Tem aniversário de clube tradicional da região de Guapimirim e Magé, o União. Eu vou estar falando sobre isso, trazendo outras notícias também da sua cidade, agora no Esporte Mais. Bom, meus amigos, nós teremos aí o Carnaval, então essa edição a gente vai falando do que já aconteceu e a expectativa para o final de semana de pouco futebol, né, em virtude justamente da folia. Mas estaremos voltando na semana que vem para dar um giro de tudo que ocorreu durante esse período de carnaval, novidades que podem surgir nos clubes. Mas agora nós vamos falar dos jogos que ainda estão acontecendo essa semana, como por exemplo Flamengo e Volta Redonda, ou Volta Redonda e Flamengo, jogo que valia a liderança da competição. O Flamengo reassumiu a liderança do campeonato estadual ao vencer o Volta Redonda de virada na noite desta quarta-feira, dia 15. O Volta Redonda abriu a contagem no primeiro tempo com um belo contra-ataque concluído com categoria por Luizinho. Mas, no segundo tempo, a dupla de ataque rubro-negra resolveu a partida. Gabigol, que ainda perdeu um pênalti, o que não é comum, marcou duas vezes. E Pedro ainda completou o placar. A segunda derrota de 3-1 do Volta Redonda, que mesmo com esse tropeço, segue no G4. Já o Flamengo reassumiu a liderança da competição com 17 pontos. E ainda faltando um jogo para igualar aos demais adversários, que será contra o Resende, no sábado, dia 18, às 16 horas, Flamengo franco favorito. Realmente o Flamengo mostrou mais uma vez uma marcação tanto quanto frouxa, permitindo algumas ações ofensivas do Volta Redonda, mas a diferença em termos individuais continua surtindo efeito para o Flamengo, né? O seu ataque, seu meio, teve algumas peças que não estiveram em suas noites mais inspiradas, como o próprio Arrascaeta. O técnico Vitor Pereira botou Everton Ribeiro no banco, o time melhorou quando ele entrou, foi clara a melhoria da equipe quando o Everton entrou na partida, e o Flamengo segue ainda mostrando que tem um elenco fortíssimo, provavelmente o melhor do Brasil, mas não é hoje o melhor conjunto. E o Vitor Pereira tem que começar a acertar melhor aí para que o Flamengo seja... Embora o Flamengo ontem ganhou essa partida por 3-1, assumiu a liderança, mas a verdade é que dá para sentir que o Flamengo ainda não cria no torcedor aquela segurança, aquela confiança de outros tempos. Vamos ver aí o que falou o técnico do Flamengo após a partida. No segundo tempo, você acabou perdendo o Gerson por uma questão física e o Everton Ribeiro entrou na partida. Agora, como fica esse Flamengo na sua cabeça, com o Vidal no time, com o Everton Ribeiro voltando? Como é que fica para a sequência, já pensando também nas decisões? Assim, a primeira parte, o jogo pecou um bocadinho porque colocámos muito pouca gente entre linhas. Portanto, jogámos com muitos jogadores atrás da linha da bola, na frente dos meias deles, e tivemos dificuldades, porque havia pouca gente entre linhas e o jogo não saiu fluido, mas tivemos duas ou três situações em que podíamos ter feito golo. E no único contra-ataque que permitimos, porque estivemos muito bem a anular os contra-ataques. Agora, jogamos contra uma equipa que é agressiva, é muito na profundidade, tem jogadores rápidos, tem bons jogadores e criaram-nos problemas. Fizeram um golo, a segunda parte foi diferente. A segunda parte... Bom, Vitor, por favor, a torcida do Flamengo gostaria de saber, queria que você explicasse o que você pretendeu com essa mudança que você fez no time, a entrada do Arturo Vidal no lugar do Everton Ribeiro. O que você viu no primeiro tempo sem o Everton Ribeiro com o Vidal, no segundo tempo já com a entrada do Everton Ribeiro, e nesse momento o Vidal é o titular, o Everton Ribeiro vai ter que esperar um tempo para voltar a ser titular? Não tem nada a ver com isso, é assim.
Nós nos últimos jogos sofremos muitos golos, certo? Sim. Portanto, cabe ao treinador tentar encontrar um equilíbrio na equipa. O que sentimos é que a equipa teve dificuldades, nomeadamente nos 2 jogos que fez no Mundial, teve dificuldades defensivas. O que nós tentamos é que, introduzindo mais um médio, mais um meia, dar alguma maior consistência no meio. Acontece que é uma estrutura que ainda não teve tempo de trabalho. Como não teve tempo de trabalho, é natural que houve sobreposicionamento em relação a alguns jogadores que vinham buscar bola no pé e vieram muito baixo, e nós acabamos por não ter os jogadores entre linhas, aqueles que conseguem decidir. Portanto, experimentamos. É claro que tem que ser uma coisa trabalhada, e nós podemos jogar numa estrutura ou noutra, podemos alterar a estrutura quando nos der em função do jogo. Portanto, não há titulares nem há suplentes. O Everton e todos os jogadores que entraram muito bem no jogo, deram-nos uma dinâmica muito maior na segunda parte e deram-nos gols também, construímos os gols com qualidade. Portanto, eu não posso dizer que o Everton é titular ou que o Vidal é titular. Vamos fazendo jogo a jogo e tentando equilibrar a equipe. Nesta quinta-feira tem clássico Vasco e Botafogo. O resultado você vai conferir no Jornal Regional do final de semana. 60 mil ingressos estavam disponíveis para a venda do clássico Vasco e Botafogo, que acontece nesta quinta-feira, dia 16, às 8h30 da noite, no Maracanã. O clássico é adiado da 3ª rodada da Taça Guanabara. Haviam sido emitidos pouco mais de 29 mil ingressos, sendo que os setores sul para a torcida do Vasco e leste inferior, que é aquele setor misto, já estavam esgotados. Sobre o jogo em si, como nós falamos no programa passado, com a participação do Pedro Paes, expectativa de um bom jogo pelo momento que vivem as equipes. O Vasco vem de uma boa atuação contra o Fluminense, mas que o resultado não foi bom, porque perdeu por 2-0, e tem que mostrar nesse novo clássico que está realmente caminhando acertadamente, e além disso precisa, em termos de competição, muito dessa vitória, porque caso o Vasco empate ou perca o clássico, vai dificultar muito a sua situação para chegar às semifinais do campeonato estadual. Já o Botafogo está com uma posição mais tranquila em relação ao Vasco, na tabela e também na confiança do torcedor. O Botafogo vem de uma sequência de vitórias seguidas. Mas ganhar o clássico reforça ainda mais isso e com certeza deixará os torcedores alvinegros vibrando de montão, né? E aquela expectativa que é criada no clube desde a época que o John Textor, com a sua SAF, assumiu o futebol do Botafogo. Lembrando que nós teremos no sábado de carnaval a partida entre Flamengo e Resende. Flamengo franco favorito para essa partida. Resende está ali brigando contra o rebaixamento e após essa partida o Flamengo vai viajar porque disputará a Recopa Sul-Americana. Flamengo campeão da Libertadores contra o Independiente Del Valle, campeão da Sul-Americana. Bom, vamos dar um tempo agora nos grandes clubes e vamos falar do esporte nas cidades. A gente vê a divulgação da Liga Teresopolitana de Desportos, que está fazendo a escolha dos melhores do ano no esporte teresopolitano. Então ali tem várias categorias, jogadores de diferentes categorias, também temos aí os técnicos, dirigentes. Então, se você quiser participar, entra lá nas redes sociais da Liga Teresopolitana de Desportos, a LTD, e faça aí, né, a sua eleição, né, dê o seu voto. Bom, vamos falar agora de Guapimirim, o União Futebol Clube completando 63 anos de atividade, parabenizando aos dirigentes, aos jogadores das diferentes categorias e aos torcedores desse clube tão tradicional do município de Guapimirim, ali na região de Vale das Pedrinhas e Vila Olímpia, e que também já conquistou vários títulos em outros municípios, inclusive na vizinha cidade de Magé. Vamos falar um pouquinho do União. União Futebol Clube, com 63 anos de existência, foi fundado no bairro Maria Conga, em Magé,
mas em 1972 teve sua sede inaugurada no Vale dos Pedrinhas. E após o plebiscito de 1990, tornou-se distrito de Guapimirim. A instituição comandada pelo senhor Jorge Luiz e seu sobrinho Jonathan Parra tem hoje vários trabalhos sociais com inclusão de jovens de várias idades. E ainda a enorme quantidade de atletas da região que utilizam o seu campo para treinamentos. Muitos títulos nessa história, como a conquista do Campeonato Magiense de forma invicta em 2011 e os títulos de Guapimirim em 1998, 2001, 2003, aí tricampeonato 2006, 2007, 2008, depois de 2015 e 2021. No ano passado, o União disputou pela primeira vez a Champions de Magé, chegando às oitavas de final. E segundo aí o nosso querido amigo Jorge Luiz, que jogava muito também, era um grande artilheiro do futebol de Guapimirim, de Magé e de Teresópolis também, o time do União se preparando para fazer bonito na Champions Magé 2023. Bom, tá aí então, parabenizar esse trabalho do União, um clube tradicional aqui da região. O Jorge Luiz, que eu tive o prazer de narrar, quando eu narrava futebol para a rádio, narrar muitos gols do Jorge Luiz lá em Teresópolis, né? Quando ele atuou em clubes lá da minha cidade, né? Como o Vargem Grande, campeão no ano do centenário do município, e no Várzea Futebol Clube, onde ele chegou a ser treinado aí pelo meu querido e saudoso tio Dário Medeiros. Então, Jorge Luiz, parabéns a você e toda a família do União Futebol Clube por essa data. Bom, falando agora do futebol de base em Magé, o Magiense Futebol Clube, em parceria aí com o Magé City, vai estar disputando no final desse mês de fevereiro a Copa Rio Sub-16. Vamos lembrar aí quais serão os primeiros confrontos do Verdão de Magé. A gente traz aí na tela a tabela da Copa Rio Sub-16 2023, que terá abertura no dia 26 de fevereiro. Ou seja, já estamos chegando pertinho aí. O Magiense vai estrear fora de casa contra a equipe da Cabofriense. Os outros jogos dessa primeira rodada: Botafogo e Volta Redonda, Boa Vista contra o São Gonçalo Niterói, Olaria e Campo Grande, Bom Sucesso e Sampaio Correia. Ou seja, uma oportunidade muito bacana de revelar os jogadores da região de Magé. Vale lembrar que o Magiense estará mandando os seus jogos no campo do Esporte Clube Pau Grande e na segunda rodada estará recebendo o São Gonçalo Niterói. Bom, eu quero fazer um registro aqui, nós falamos na edição passada, mas reforçando, trazendo outras imagens, do torneio de futevôlei promovido em Rio das Ostras no último final de semana pela equipe RO de futevôlei, que completou 8 anos de atividades. O torneio lá na Praia do Bosque foi muito bacana, movimentou ali os praticantes do futevôlei na cidade e inclusive de outras regiões. Então, parabéns mais uma vez ao pessoal aí da equipe RO de futevôlei. E a gente lembra que depois do Carnaval teremos aí outras notícias das cidades, né? O esporte nos municípios, ele começa a dar aquela acelerada depois do Carnaval, essa é a realidade. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro. A CBF divulgou nesta terça-feira a tabela da competição. Lógico que sujeita ainda a alterações de datas, de locais, mas já sabemos contra quem os cariocas estarão estreando. Vamos conferir. Bom, enquanto você vê na tela os jogos, os duelos dessa primeira rodada no site oficial da CBF, a gente lembra, o Flamengo estreia como favorito contra o Coritiba. O Botafogo joga em casa na estreia, mas pega um time teoricamente mais difícil, que é o São Paulo. O Vasco terá um compromisso complicado nessa primeira rodada, pegando o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E quem também joga em Belo Horizonte é o Fluminense, que vai enfrentar o América. Além desses jogos envolvendo os cariocas, teremos o campeão brasileiro Palmeiras estreando contra o Cuiabá, o clássico Corinthians e Cruzeiro, RB Bragantino e Bahia, Grêmio e Santos, Atlético Paranaense, Goiás e Fortaleza e Internacional.
Bom, nós vamos repercutindo ainda a conquista da seleção brasileira sub-20, 12 anos sem conquistar o Sul-Americano, acabou o jejum na vitória do Brasil por 2-0 sobre a seleção do Uruguai, gols do Andrei, ex-jogador do Vasco, revelado pelo Vasco, está indo para o Chelsea, e gol do Pedrinho, garoto de apenas 16 anos. Vamos ver um pouquinho dos bastidores da comemoração dos jogadores após essa conquista realmente importantíssima, porque não dá um país como o Brasil ficar 12 anos sem ganhar o Sul-Americano e já há algum tempo sem sequer se classificar para o Mundial da categoria. Parabéns a essa garotada que recuperou esse lado aí de tradição do futebol sub-20 do Brasil. Vamos conferir. Tem palavras, né? Agora é só agradecer esse grupo fantástico. Os meninos foram perfeitos, né? Fizemos um grande jogo, principalmente no segundo tempo, né? No segundo tempo o time se soltou, jogou o futebol brasileiro, né? Nós temos aí 2 jogadores de 2006, aquilo ali é a alegria do futebol, né? Eles trouxeram pra gente mais alegria ainda, né? Mas tá todo mundo, né? No contexto, todo mundo foi muito importante e por isso que a gente conseguiu hoje na palestra. Eu fiz questão de parabenizar o trabalho de todo mundo, porque todo mundo fez um ótimo trabalho, e principalmente os atletas. Graças a Deus. Deus não fecha os olhos. E ajuda quem é honesto, quem trabalha. Não. Para nós todos. Beijão a todos. Merecido. Amém. Tchau. Parabéns, Brasil. Parabéns ao grupo de trabalho aqui. Vocês todos. Obrigado. Eu dedico essa vitória a ti, irmão. Só tu sabe quanto nós merecemos essa vitória, eu dedico a ti. Queria mandar um abraço também para todos os meus familiares de Porto Velho que estão me acompanhando. E eu dedico essa vitória também ao tio Darley e à tia Leda. Essa vitória é por ti, irmão. Te amo. Momento agora de fazermos o nosso giro internacional. Bom, meus amigos, a gente falou até lá no plantão aí do Antônio Alexandre sobre a estreia, ou melhor, a escolha da seleção do The Best, né, os melhores do ano. Essa seleção é votada pelos próprios jogadores e, lamentavelmente, inexplicavelmente, não entendi realmente o que deu aí nos jogadores que votaram. O Vinícius Júnior não entrou entre os 7 atacantes e o Cristiano Ronaldo, sim. Né? Não que eu não estou falando de carreira. A carreira do Cristiano Ronaldo é gigantesca. O Vinícius Júnior pode chegar lá ainda. Né? É um jovem. Mas é hoje o momento, né, e essa votação se baseia, né, nos últimos 12 meses, eu vejo o Vinícius Júnior tendo sido muito mais importante para o Real Madrid e até na própria Copa do Mundo, tendo jogado mais pelo Brasil do que o Cristiano Ronaldo, que teve um ano ruim nos clubes e que não brilhou na Copa do Mundo. Mas, respeito, talvez o nome Cristiano Ronaldo já fale por si só, essa é a realidade. Bom, a votação da seleção ainda vai acontecer, mas nós vamos fazer uma brincadeira aí, junto com o Pedro Paes, aí aqui na redação, no próximo programa, para trazer também qual seria, dentro dos jogadores que foram indicados, a nossa seleção dos melhores do ano. Vale lembrar que 4 jogadores brasileiros estão citados em suas posições. O goleiro Alisson, do Liverpool, o Thiago Silva, do Chelsea, o Casemiro, hoje no Manchester United, e Neymar, do PSG. Por falar em Neymar e PSG, Paris Saint-Germain, quando você olha um time que tem um ataque, Neymar, Messi, Mbappé, você imagina assim, quem vai ganhar desses caras? Mas eu digo para você, o Bayern de Munique,
que ganhou de 1-0 em Paris, no jogo de ida das quartas de final, das oitavas de final, perdão, da Liga dos Campeões da Champions. O Bayern de Munique tomou conta do jogo, ganhou de 1-0 e vou dizer mais, hein, poderia ter feito outros gols. Teve muito mais chance de gol o Bayern de Munique do que o Paris Saint-Germain, o que prova que nome sozinho não joga futebol, né, gente? Tudo bem que o Mbappé vinha de contusão, não estava na sua melhor forma, mas Neymar apagado, Messi apagado, o Bayern de Munique marcou muito bem, tomou conta, girando a bola e só não fez mais gols porque o Donnarumma, né, acabou salvando. Embora ele falhou num dos gols, mas em compensação fez pelo menos 2 ou 3 defesas sensacionais. Ainda pela Champions, nessa terça-feira, tivemos a vitória do Milan sobre o Tottenham por 1-0 no jogo de ida. Agora o Tottenham vai ter que reverter no jogo de volta na Inglaterra. E a gente confere agora quais foram os jogos desta quarta-feira. Na quarta-feira, mais 2 jogos pelas oitavas de final. Fora de casa, o Benfica praticamente carimbou a classificação ao vencer o Clube Bruges da Bélgica por 2-0, com um dos gols marcados pelo brasileiro David Neres. E um golaço, rapaz, que gol maravilhoso, o gol do Borussia Dortmund, marcado pelo ADM, um jogo sensacional do Borussia Dortmund, vencendo o Chelsea por 1-0, mas o Chelsea do Thiago Silva está vivo para o jogo da volta lá em Londres. Semana que vem, em pleno carnaval, vai ter mais bola rolando, hein? Só para a gente lembrar aí, nós teremos em plena terça-feira de carnaval, Liverpool e Real Madrid, e Eintracht Frankfurt e Napoli. E na quarta-feira de cinzas tem RB Leipzig e Manchester City, e ainda fechando Internazionale e Porto. E chegando ao final desta edição, eu vou trazer um vídeo aqui que realmente é emocionante. Um lindo gesto do jogador Paul Fernandes, do Boca Juniors da Argentina, no Campeonato Argentino. Quando terminada a partida, ele vai até os torcedores para homenagear um fã do Boca Juniors que é portador da síndrome de Down. A imagem fala por si só. Muito bacana, parabenizar o jogador argentino. Quem vê aí, né, é uma emoção muito grande do jovem torcedor e, né, você vê ali a paixão que ele tem pelo Boca Juniors. Parabéns ao Paul Fernandes. E a gente vai com essa imagem bonita, terminando o programa de hoje, agradecendo a sua audiência nos canais e plataformas que transmitem o Esporte Mais, agradecendo a nossa equipe técnica. Márcio hoje, né, tá correndo, batendo corner e correndo para cabecear. E também agradecer ao Vitor, que o Vitor não está aqui no estúdio, aí às vezes a gente esquece de mandar um abraço para o Vitor, que dá aquela caprichada na edição. Um grande abraço,
Um ótimo carnaval para todo mundo e, ó, se beber não dirija, se dirigir não beba. Fundamental essa consciência, porque carnaval é campeão de acidente de trânsito. Então, gente, vamos evitar isso, vamos diminuir, vamos acabar com essa trágica, né, incidência de acidente nesse período. Um ótimo carnaval a todos, a gente volta semana que vem. Um abraço.